Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. Esta semana nós vamos continuar o papo da semana passada sobre a doença que a Organização Mundial da Saúde considera ser o mal do século XXI e que será, já a partir de 2020, a principal causa de incapacidade no mundo todo, a depressão. Nós estamos falando sobre a doença, hábitos que podem ajudar a preveni-la, tratamentos convencionais e alternativos e os estigmas que ainda a cercam. Seguimos com a Fátima Caldas, médica neurologista especializada em comportamento, diretora e fundadora do Instituto Gestalt de Vanguarda Cláudio Naranjo, e o Fernando Binhardi, médico homeopata, pesquisador do Centro de Estudos do Envelhecimento da Unifesp e fundador do Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata de Cotia, em São Paulo. E eu peço que você, se perdeu o programa da semana passada, ele está tão rico, ele está tão importante, ele tem tanta informação, eu peço que você vá nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, e você vai encontrar o programa para assistir também. Mas por hoje, vamos lá. Eu queria chamar no começo desse programa, a gente falou um pouco de genética no último programa, tendo uma parcela de responsabilidade, mas apenas uma parcela de responsabilidade no desenvolvimento da depressão. E gênero, e idade, e condição social, temos essas diferenças também, não? Essas diferenças aparecem, sem dúvida, né? Nós temos uma frequência, uma incidência maior em determinada faixa etária da depressão em mulheres, em outra faixa etária em homens. Nós temos também, naturalmente, em classes sociais mais baixas, com grande pressão existencial, nós temos também um nível de suicídio maior, né? Nós temos também entre os jovens, principalmente nas épocas atuais, um índice de suicídio e de depressão maior do que existia antes. Agora, o porquê disso está relacionado a inúmeros fatores. Tem o fator das pressões sociais, tem o fator do trabalho, da pressão do trabalho, do desemprego, tem também a falta de expectativa com relação à própria vida, no sentido de conseguir enganjar-se em coisas que deem sentido. Então, muitas coisas estão envolvidas na etiologia do gênero, da idade, das classes sociais, e não tem classe social sem depressão e sem suicídio. Ninguém está imune, né? Mas aparentemente você falou de uma faixa etária as mulheres, uma faixa etária os homens, mas numericamente os homens apresentam mais depressão do que as mulheres. Alguma explicação para isso, basicamente fisiológico, a forma de lidar com a vida, Fernando? Talvez a nossa cultura instrumente pior o homem do que a mulher. Porque ele não pode tratar os sentimentos, porque ele não pode... Porque ele não acessa, né? Ele não acessa. Não acessa. Então, atualmente, a gente estava falando de trabalho no último programa, e hoje um dos programas que a gente oferece que comprovadamente faz diferença é um curso de formação de líderes monitores de bem-estar. Né? Então, não só a gente ajuda pessoas que tecnicamente são muito boas, mas precisam desenvolver a sua habilidade enquanto líderes, porque chegaram numa hierarquia dentro da empresa, onde eles precisam disso, como eles adotam, né, são expostos a instrumentos de construção de saúde com bem-estar na própria vida e passam a ser capazes de, customizadamente, dispor esses instrumentos para os seus liderados. E isso, ao longo do tempo, faz uma diferença na epidemiologia daquela organização. Né? A organização deixa de ser tão deprimida, né? Porque isso também acontece com a organização. A organização que não sabe o que está fazendo deprime. Ah, sem dúvida. Né? Tem organizações tóxicas, inclusive. Exatamente. Mas você falou do homem não acessar. A mulher vai mais ao médico, isso é normal, todos os médicos, né? A gente tem essa coisa. O homem não vai tanto. Falar das nossas emoções, a gente fala mais... Eu não estou falando só de ir a médico, eu estou falando de ir a si mesmo. Não, por isso que eu estou falando assim, falar das suas próprias emoções também é uma característica mais fácil para as mulheres. Não que as mulheres não tenham só timidez. E hoje em dia está se abrindo um campo muito grande para o homem começar a se olhar. O Silêncio dos Homens, esse documentário. Nós temos, inclusive, no Instituto Percorrendo Masculinidade, que são espaços abertos para o homem começar a rever o que é o masculino
feminino dessa fase, dessa época. É porque é muito brutal a sociedade ainda, né? O homem tem um papel, uma coisa, não pode. Os homens não não chorar, choram, né? Coisa. E é tão triste ver isso. E você tem que trabalhar sempre para que a pessoa aceite falar de uma emoção que muitas vezes ela não quer nem sentir. Ela não quer nem aceitar que ela tem aquela tristeza. E quando não se acessa a tristeza, é um caminho muito Já é meio claro para né? deprimir. Você percebe isso também, Fernando? Também, com certeza. Inclusive, a gente estava falando de idades, né? Então, muitas vezes a pessoa fica num estado meio latente, né? Num longo período da vida, onde ela está envolvida com outras identidades. Hoje é muito comum, é o José da empresa X, o José da Band. Então, no dia que ele se aposenta ou se desliga da Band, ele não tem mais identidade. Exatamente. Né? Por quê? Porque não construiu a sua própria. Né? Então, uma das coisas que a gente encontrou nesse estudo de mais de 3 mil idosos lá na Unifesp é a importância do resgate do sentido da vida na fase madura da vida. E já há quase 10 anos a gente tem um grupo que chama Maturidade na Mata, que não por acaso acontece fisicamente no Centro de Ecologia Médica, para ter esse suporte da Mata Virgem, onde as pessoas são convidadas mensalmente, com uma série de métodos e ferramentas, a resgatar o sentido da própria vida. Isso muda totalmente o rumo da maturidade, né? Porque quem é geriatra sabe disso, um dos medicamentos mais prescritos na geriatria são os antidepressivos. Sim. Né? E é um tapa-buraco, né? É um paliativo, porque você não está lidando com a causa. Esse approach que a gente vem aprofundando faz uma diferença fundamental, vai aos fundamentos disso. E é incrível ver uma pessoa que passou a vida trabalhando, né, num estado de, como eu disse, né, do tripalho, da tortura, né, sem se dar conta disso, resgata o labor. Né? Às vezes no papel de consultor, às vezes numa outra expressão laboral muito diferente, entendeu? Então, eu acho que esse tema do resgate do sentido da vida é fundamental, é essencial no manejo da depressão. Agora eu vou voltar lá para o início da vida, porque a gente falou no outro programa sobre a pressão da sociedade quando ela se mostra o tempo todo feliz e maravilhosa. Né? Então é o Instagram, é o Facebook, é o Twitter, todo mundo lindo, maravilhoso, principalmente o Instagram, né? Tá todo mundo lindo e maravilhoso, sempre sorridente, grandes conquistas, e ninguém posta o dia que você tá péssimo, os dias difíceis, descabelados, bota, né, como é que é, filtros, né? A celulite aparece mais, aquela coisa toda. Então, isso tem impactado a sociedade como um todo, mas existe um grupo muito frágil aí que são os jovens. Tem uma formação toda com questionamento do que eu devia ser. E nós temos hoje números assustadores de crianças e jovens com depressão. E aí, na sequência, um aumento de suicídio. Então, assim, esse é um assunto que a gente precisa embarcar agora, porque o que fazer, Fátima? Primeiro que é uma conscientização dos pais, né? E também eu vejo que programas onde possa se trabalhar com os jovens, com as crianças, no sentido de recuperar um sentido mais amplo. Mas como é que eu faço se o Instagram está mostrando todas aquelas meninas lindas e maravilhosas e com seios assim, e aí a minha filha olha e fala, eu quero ser assim. Ela não me ouve dizer que isso aqui é uma bobagem. Nós precisamos invadir esses Instagrams. Eu sinto que nós temos que invadir esses Instagrams. Nós temos programas, por exemplo, que chamam Escola SAT, Seekers After Truth, Buscadores da Verdade, que vão, através de programas com jovens, rever essa postura, o que é o sentido, o que vale a pena, porque eles estão articulados. E não adianta, se nós não entrarmos para articularmos juntos e oferecer uma coisa nova nas escolas, mesmo nas redes sociais, como eles vão sair disso? E na sua opinião, está muito ligada a depressão no jovem a esse espelhamento irreal? Isso. A pressão, a minha dúvida é se a pressão também da vida, do vestibular, porque você também
encontra num grupo de jovens um pouco mais próximo do vestibular tendo altos níveis de depressão? Sim, porque tem essa questão profissional que se sabe hoje que também está muito perdida entre os jovens. Os jovens recém-formados estão sem lugares, né? Então a gente vê que tem um fenômeno social onde o desemprego, no sentido daquele que está fazendo uma carreira e que está com foco em ser alguém, está muito comprometido hoje em dia. Então, nós temos que criar maneiras de reestimular para que as pessoas possam descobrir quem elas são. Uma pessoa que nasce para ser tomate, ser um excelente tomateiro, não ser manga, não ser abacaxi, e descobrir o que é isso, o que é seu próprio potencial. Mas espera aí, levar para as escolas, né? Programas dentro das escolas eu também. vou provocar você, Por mas favor. a provocação vem no próximo bloco. Capital Natural faz uma pausa, eu volto já já. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando sobre depressão com a Fátima Caldas, médica neurologista, diretora do Instituto Gestalt de Vanguarda Cláudio Naranjo, e o Fernando Binhardi, médico homeopata, fundador do Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata. Eu falei que ia fazer uma provocação, porque a Fátima falou que se você nasce um tomate, você não vai crescer maçã, você tem que ser um baita de um tomate. A minha dúvida só, Fátima, é que assim, para o jovem, principalmente, a ideia de se manter numa mesma linha e ser uma única coisa, para outras gerações isso era mais natural, você segue uma carreira e se mantém naquilo. E hoje muitas pessoas com 40, 50 anos estão tentando rever a vida porque não querem mais fazer aquilo ali, não querem mais ser tomate, de repente. Mas para o jovem é cada vez mais difícil se enquadrar numa mesma coisa o tempo todo. Então, mas aí é que tem um conceito deturpado. Não é encaixar numa mesma coisa o tempo todo. Cada pessoa é única. E o que o jovem precisa descobrir é que ele é único, ele não precisa ser mais ninguém. E dentro dele, o potencial que tem para ser desenvolvido é amplo. Então, eu vejo que a educação tenta ser marceneira ao invés de ser jardineira. Olha que belo. E trazer de volta para cada um o sentido de que eu sou único, o que eu vim fazer, o que eu posso fazer, como eu posso desenvolver, o que eu trouxe de habilidade, de aquilo que é meu, que é próprio. Isso é o que eu sinto que falta na estima dos jovens hoje, ele descobrir que ele é único e que nessa unicidade que ele é, tem muita potencialidade. O que acontece? A sociedade e a escola criam um modelito de ser. E aí ele tem que se encaixar nesse modelito, ao invés de ser estimulado a ser o que ele é e descobrir esse potencial, porque na verdade o nosso potencial é ilimitado. Agora, o suicídio é uma causa imediata da depressão ou ele acontece por outras causas também? Uma consequência da depressão, talvez, né? Eu estava ouvindo... Desculpa, eu falei errado, porque não é causa, né? Uma consequência. É uma consequência da depressão ou ele também é causado por outras razões? Então, acho que a gente podia retomar aqui um pouco, assim, a biografia tem leis, né? A biografia humana tem uma forma. E essa forma começa com, especialmente na primeira infância, no primeiro setênio, com uma vivência de acolhimento, né? E esse acolhimento se dá num núcleo familiar com uma mãe que olha os olhos do seu filho, especialmente durante a amamentação. E isso está se perdendo. Isso está se perdendo? Está se perdendo. Mas você sabe, por exemplo, você tem ideia de qual a prevalência, no mundo inteiro, quantas mulheres dão de mamar? Não sei hoje o número. Menos de 50%. Mas isso por uma incapacidade física? Não? Os mais variados fatores. Uma coisa que me surpreendeu no último congresso que eu tive, convidaram para dar uma palestra e eu assisti o congresso todo. Uma das coisas que me surpreendeu, eu estudei ele 10 anos na Dinamarca, país que privilegia o social em todos os níveis. A mulher, quando se descobre grávida, vai na prefeitura e fala, estou grávida. E a prefeitura começa a articular tudo em volta dessa gravidez. Na Dinamarca, as mulheres, o índice de amamentação natural é da ordem de 10%. Eu fiz essa mesma cara que você.
Ou seja, e a Dinamarca é um país onde índices de suicídio são altíssimos. Nossa Senhora, ele está chutando aqui. Eu acho que ele não gostou dessa notícia. Pois é, desculpa. Fica tranquilo, mamãe amamenta. Viu? Então, vamos lá. Então, você percebe que é muito importante que a gente volte a considerar. Do mesmo jeito que o tomateiro, para dar os bons tomates, precisa de um solo, precisa de uma semente, quer dizer, você precisa ter cuidados, que na agricultura se chama de tratos culturais, desde o princípio, desde a escolha da semente, do solo, do ambiente e tudo mais. Assim é com o ser humano. Ele precisa ser muito bem cultivado desde o começo. Quando isso circunstancialmente não acontece, pelos mais variados motivos, frequentemente de origem social, econômica, etc. e tal, e coisa, às vezes até cultural, como determinadas culturas que desprestigiam a mulher, a criança e tudo mais, a consequência disso, a eclosão desse fruto, poderá ser o suicídio lá na frente. E daí podemos ver que uma cultura que desprestigia a mulher, ainda todas as culturas não estão num nível que deveria, no sentido de valorizar a maternidade, no sentido de valorizar essa fase dos 3 primeiros anos de vida, que a mãe está ausente, o pai está ausente, o espaço para que a criança esteja em contato com uma afetividade vincular é muito pequeno. A criança já está na creche, já está nas escolinhas, não é verdade? Tem um custo dessa saída da mulher de casa, né? É um custo difícil e a gente paga por isso em vários setores, mas temos que arranjar um jeito. Sim, nós temos que encontrar um jeito, não é só da mulher, né? Porque esse triângulo, pai, mãe, filho, é o triângulo que vai fazer a sua noção futura de como você vai se tratar, de como você vai levar você para o mundo, porque a sua maternidade vai refletir em como você se cuida. A forma de você ir para o mundo vai se refletir em como o masculino entrou na vida dessa mãe e dessa criança. Então, tudo isso vai ter um reflexo claro na sociedade. Fernando, quer completar? E talvez a gente precisasse pensar, não sei se você sabe, mas a humanidade está aqui hoje, estamos fazendo esse programa hoje, graças a 3.500, assim, até 3.500 a.C., a humanidade era liderada pelas mulheres. Acho que você não sabia disso, porque isso já foi... Eu estava pensando em Anaxunamun no Egito, mas não me lembrei de outros tantos nomes femininos. Então, não, mas se você for na Grécia... Bom, eu não vou me estender aqui, tem várias evidências arqueológicas disso. Como até hoje os elefantes, né? A cultura elefântica, acabei de inventar, ela é ancorada nas fêmeas, né? E assim era com a espécie humana. Até que a questão de defender o território, que surge com a agricultura, porque se você planta, você precisa ficar ali esperando até colher. Então, a questão da defesa do território valorizou a força masculina. E daí surge o que se chama de androcracia, né? Essa forma de conduzir a humanidade liderada por homens movidos pela ambição com um poder violento. E a competitividade, né? E a competitividade. Criando o patriarcado, essa cultura que nós temos hoje. E isso desenvolveu um olhar hemisfério esquerdo do cérebro para o mundo. A razão, tudo é razão. E nós estamos falando hoje, por exemplo, na ciência, de resgatar uma ciência do maravilhamento. Né? Então, eu me maravilho com um fenômeno e, como uma criança, mergulho nesse fenômeno. Então, eu acho que uma das coisas que a gente está falando aqui é da possibilidade de resgatar uma cultura contemplativa, né? Ao lado, na verdade, é uma cultura de parceria entre hemisfério direito, cooperativa, entre hemisfério direito e hemisfério esquerdo, entre homem e mulher, entre masculino e feminino, dentro de cada um de nós. E que temos que começar em algum momento, porque isso não acontece de um dia para o outro, mas temos que ter um olhar para isso. O Capital Natural vai continuar falando sobre depressão, é o último bloco, a gente volta rapidinho, não saia daí.
Estamos de volta com Capital Natural, hoje conversando sobre depressão com a Fátima Caldas, médica neurologista, diretora do Instituto Gestalt de Vanguarda, Cláudio Naranjo, e o Fernando Binhardi, médico homeopata, fundador do Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata. Já começo com você, Fernando, dando conta do Florescer na Mata. A gente já falou isso um pouquinho no programa da semana passada, um pouco nesse programa, mas queria que você falasse especificamente como é que é a sua atuação junto à depressão e aos pacientes. Então, a gente estava falando agora há pouco dessa questão masculina e feminina. Por exemplo, o termo responsabilidade vem de reesposare, casar de novo. Então, casar de novo masculino e feminino dentro de cada um de nós. Para isso, medidas são necessárias, né? Então, uma das coisas que a gente desenvolve quando olha para o adoecer com os olhos da ecologia médica, a gente reconhece o adoecer que emerge em alguém, por exemplo, alguém que está deprimido, tem as raízes dessa depressão, às vezes, desde a forma como o alimento está sendo produzido, e hoje a gente tem muitos alimentos psicoativos, né, por conta de acúmulo de hormônios, uma série de coisas. Então, vai desde isso, né, dessa responsabilidade na produção do alimento, como das relações sociais, dos contratos de trabalho, essa coisa toda que a gente já abordou bastante. Então, eu acho que o passo que a gente vive agora é como transferir essa noção que vem se aprimorando e se solidificando, porque, por exemplo, né, se você aborda transdisciplinarmente a doença crônica, você faz um enorme favor para o SUS, porque o SUS é um modelo fantástico de assistência à saúde, mas que, por trabalhar numa forma convencional, uma doença crônica é incurável cronicamente. Então, o indivíduo entrou com uma doença crônica, ele nunca vai sair do sistema. Enquanto que, com a adesão do sistema às terapias ditas complementares e alternativas, como, por exemplo, a meditação, você começa a esvaziar o sistema. A pessoa entra com doença crônica, passa por terapias profundas e sai do sistema. Isso ainda é um embrião, ainda estamos longe disso, mas o começo disso já está em curso, né? Tanto é que esse trabalho que a gente fez em São Mateus, esse ensaio clínico, que demonstrou esse efeito da meditação, foi um dos trabalhos que favoreceu a adoção da meditação em unidades básicas de saúde. Isso é maravilhoso de saber. Parabéns pelo trabalho, inclusive. Agora, Fátima, e você? Então, a nossa escola, junto com o programa SAT, que foi criado pelo Cláudio Naranjo, nós fornecemos trabalhos que são relacionados ao autoconhecimento e eles são um pupurri de trabalho com o corpo, primeiro porque é muito importante na depressão o movimento corporal, a atividade física, o dançar, o trazer alegria através do corpo. Também um trabalho em cima do conhecimento emocional do seu próprio funcionamento, sistema de crença. A gente utiliza o Enneagrama da personalidade, que é um mapa, um espelho de si mesmo, que facilita muito o autoconhecimento, desde o jovem até a pessoa idosa. E também a juntamos com a meditação e trabalhos sobre si, que vão juntando trabalhos de arte, trabalhos de movimento com dança, com corpo. São um pupurri que a gente chama de SAT, Seekers After Truth. São 5 encontros de 10 dias e a pessoa passa por toda essa trajetória fazendo uma reciclagem de si mesmo. Também temos um instituto, o atendimento social, então pessoas que têm uma baixa renda, elas podem se candidatar e serem selecionadas para esse trabalho também. Nós só não estamos, nesse momento, trabalhando com criança, mas adolescentes, nós temos milhares de pessoas em vários lugares do mundo, através da Escola SAT, atuando com esse programa.
Bom, e falando em programas, um pouquinho de política pública, o que vocês acham que podia ser feito para facilitar? Até porque a transdisciplinaridade e tudo mais, quer dizer, exige que a pessoa tenha acesso a profissionais de diversas áreas, ela tem que ter atendimento constante, com uma certa frequência. Precisamos de mais programas, de pessoas mais capacitadas para atender a população. O que falta no sentido de trabalho de poder público? É importante esclarecer isso. Às vezes dá essa confusão, né, de que transdisciplinaridade são vários profissionais. Não são. Não necessariamente. Assim, eu posso ser uma pessoa transdisciplinar. Né? Alguém pode ser transdisciplinar. É uma atitude diante da realidade. Tá. Né? Então, à medida que... E isso já existe no SUS, né? Existe um embrião disso no SUS, de ter uma outra atitude diante do adoecer. Claro que existem forças antagônicas a isso, como, por exemplo, a indústria farmacêutica. Mas eu acho que é um caminho que está sendo trilhado, né? E, enfim, a ideia básica é ter como pano de fundo esse entendimento que a gente está compartilhando aqui, e que bom que existem sementes desse pano de fundo dentro do SUS, e como isso alcançar a população, né? A população poder ser acolhida à luz dessa visão integrativa dos saberes. A gente faz campanha para vacinação do sarampo, faz campanha de Outubro Rosa para cuidados com a mama, do Novembro Azul para cuidados com a próstata. A depressão tem um mês, eu agora nem me lembro qual é. É um amarelo, né? Isso. Mas é que tem vários amarelos, já tem hepatite, tem não sei o que, a gente até fica confuso. Minha dúvida para você é a mesma, Fátima. Políticas públicas que podem ajudar, trabalhar em campanhas, chamar a atenção para o problema. Eu acho que é urgente que se faça isso pela incidência da depressão e de suicídio. Existem várias formas, assim como tem, por exemplo, nos CAPs, os grupos de neuróticos anônimos, de alcoólatras anônimos, deveria ter de depressão também. Tem grupo de neuróticos anônimos? Tem. Não sabia disso. Tem. E de depressão também, e também mais informação para a população, né? Porque a população de baixa renda tem televisão, tem rádio, podia estar falando mais nisso, né? Dando orientação de onde encontrar, o que fazer, quais são as formas de poder pedir socorro. Estão ligadas as duas coisas, né? O poder público e a divulgação na mídia. Então, aproveito isso para você continuar falando sobre isso. Quer dizer, o poder público tem que dar estrutura para o atendimento, mas a mídia tem um papel importantíssimo em chegar a fazer esse conhecimento, né? Perfeitamente. Porque eu acho que é através da mídia que a gente pode esclarecer a população hoje, já que a educação também é um campo que está muito precário nisso, né? Porque a prevenção do suicídio, da depressão na juventude é uma coisa que precisa ser feita dentro das escolas também, né? Através de programas, através de esclarecimento para o jovem, palestra com os pais, tudo isso são atitudes que podem ser tomadas e movimentos que podem ser feitos e que pode partir do governo também, né? E também da iniciativa de cada escola, do que está acontecendo dentro de cada uma, né? A gente vê nas escolas particulares isso, mas precisa ter também nas públicas um movimento maior em relação à depressão e suicídio. Ô, Fernando, a gente sabe que tem o Centro de Valorização da Vida, né? O CVV. É importante porque a pessoa pede um socorro ali. Eu queria que você falasse, é um tipo de apoio importante para a pessoa ter para quem pedir esse socorro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que... a gente está falando de política pública, eu acho que a gente está num momento um pouco negro da política pública, né? Porque, enfim, nem a educação é valorizada, que dizer... né, a condição de quem está sendo educado. Mas eu acho que o caminho é esse, sem dúvida alguma. Eu acho que a gente precisa de CVVs para que, né, o público em geral, não só aquele que está prestes a se suicidar, né? Porque sem dúvida, tem que pegar bem antes esse processo, porque ali já está tudo muito machucado. Uma das coisas que a gente construiu recentemente, existe um conceito da Organização Mundial de Saúde que é de age-friendly, né? De uma coisa que seja amiga da idade, não é só do idoso, mas da idade. E disso surgiu o bairro amigo do idoso. E uma das coisas fundamentais num bairro amigo do idoso é um conselho, é um lugar onde a pessoa idosa pode ir e falar e ouvir.
né? Então, acho que assim, esse modelo de propiciar o diálogo é fundamental em todos os níveis da sociedade. Precisamos acolher mais. E olha, com esse pensamento, o programa fica por aqui dessa semana. Agradeço muito aos nossos dois convidados, a Fátima Caldas, médica neurologista, diretora do Instituto Gestalt de Vanguarda Cláudio Naranjo, e o Fernando Binhardi, médico homeopata, fundador do Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata. Eu peço que você continue conosco, reveja os nossos vídeos, compartilhe, comente, se aproprie do nosso conteúdo. Nós estamos aí nas redes sociais, tem muita coisa legal aqui do Capital Natural. Eu sou a Marina Machado e até breve.